feliz e agradecido a Deus em estar aqui com vocês neste dia. Hoje não é a escola dominical, é a escola sabatina, né? Sabatina cristã. Mas estamos nos servindo da lição da escola dominical, que seria comentada amanhã. E como foi planejado assim, este momento de recreação, sem o prejuízo da palavra, não é? Nós vamos agora pensar na palavra de Deus. Temos uma lição de palavras difíceis e aqui o assunto ele é muito, com essa linguagem, ele é muito novo para a maioria de nós. Mas existe um objetivo de nos orientar, de nos instruir sobre a nossa conduta na condição de família e também nos mostrar a realidade do mundo com suas ideologias políticas. Este mundo, ele marcha sob a orientação já do espírito do anticristo e assim ele procura desestruturar, desmontar, desqualificar, desfazer tudo que é visão cristã, tudo que é visão de Deus para este mundo, para as famílias e para... Porque o espírito do anticristo ele prepara uma plataforma para receber o anticristo. E o apóstolo Paulo nos advertiu que no domínio, no governo do anticristo, só existe uma coisa errada, só existe uma coisa proibida, que é o que se refere a Deus ou adoração. As demais coisas são liberadas, são permitidas, e o mundo já está fazendo um grande ensaio desta libertinagem, exatamente como uma das formas de preparação para a chegada deste grande dominador. Felizmente a Igreja do Senhor está firmada na palavra de Deus e nós sabemos que o Senhor há de nos tomar para si antes que esse domínio se efetive plenamente na terra. Então é também uma advertência que a palavra de Deus nos traz ao nos apresentar esta realidade no mundo. É uma forma de nos advertir também que o dia do Senhor ele está muito perto e nós devemos estar prontos. Vou lembrar aqui um verso da Bíblia Sagrada para a gente de fato fazer a abertura da lição. O apóstolo Pedro, no capítulo 4 de sua primeira epístola universal, no verso 7, ele diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Também o verso 8. Mas, amados, a nossa lição... Amados, eu também sei falar mais alto. Agora dá para ouvir, amém? Ok, se for preciso a gente aumenta o volume e eu acho é bom. Ok. A dessacralização da vida no ventre materno. Palavra difícil e até ruim de pronunciar, não é, gente? Mas ela faz um sentido interessantíssimo para o nosso aprendizado. O textuário: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Palavras do anjo Gabriel a Maria. Eu lembro bem deste texto porque eu já fui anjo Gabriel e eu me vestia de branco, colocava umas asas, né? Aí eu ia lá onde estava
uma moça assim, muito piedosa, e levantava seus braços e dizia: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Bom, e prosseguia, iniciava aquele diálogo todo, né? Eu aprendi bem direitinho, fui eu de Gabriel, em diversos natais. Ok. Então, amados, a verdade prática nos diz: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Intrauterina do presente século. Falando fácil, o fato de Cristo ter sido concebido no ventre de Maria e sua história como ser humano começou ali na concepção e não exatamente quando do nascimento, sacralizou, isto é, sacramentou a realidade de que a vida, ela é real, ela é de valor já no ato da concepção e não do nascimento. E isso se contrapõe à visão do mundo de que o aborto deve ser uma prática permitida, e considerando que não há nenhum crime nesta prática. Então, a visão bíblica, ela é contra o assassinato, ela é contra a morte, é contra o aborto, até porque a vida, ela se inicia na concepção. Então, aqui está a história da concepção de Cristo no ventre de Maria, e que o comentarista se utiliza do fato exatamente para apresentar que esta concepção de Cristo no ventre, e todos esses fatos aqui registrados por Lucas, inclusive do reconhecimento de João Batista, que também estava no ventre com um pouquinho mais de 6 meses de gestação, ele sente a presença de Cristo que está no início da concepção. E para cumprir a promessa que Deus havia feito por intermédio do anjo Zacarias, que o menino João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Olha aqui, gente, o valor. O menino estava ainda no ventre, ainda com alguns meses, a gestação tinha alguns meses, e ele já foi cheio do Espírito Santo pela presença de Maria, que transmitiu a saudação à sua prima Isabel, e que estava grávida já. O menino Jesus já estava em formação no seu ventre. Então houve aquela sintonia entre os dois, entre Cristo e João Batista, e houve uma manifestação tal que tanto Isabel como o menino João Batista foram cheios do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante, gente. Então, esses fatos que envolveram esta gestação de Isabel e de Maria, respectivamente, sobre João Batista e sobre Cristo, trazida aqui pelo comentarista como a sacralização do valor da vida. Ok, então foi sacramentado a história do nascimento de Cristo e da gestação de Cristo e de João Batista, traz uma sacramentação do valor da vida ainda no ventre. Então é isso que o mundo quer descaracterizar, quer dessacramentar, okay? Quer tirar o valor da vida no ventre. E isso é uma realidade do mundo já em muitos países há décadas, já mais décadas. Há 30 anos atrás você já podia chegar em alguma cidade da China e pedir um feto, um menino acibolado, né? Para comer com arroz, com aqueles palitinhos, né? Porque lá na China acontece o
o aborto, e os fetos não são lançados a perder, não. Em alguns casos, ele é utilizado para servir como uma iguaria especial. Você pode chegar num restaurante chinês, em alguma cidade da China, e pedir: eu quero almoçar um menino macho com cebola. E aí você vai comer, né? E é assim. E essa é a cultura que busca alcançar o mundo. E a nossa realidade, gente, no nosso país, ela é muito grave nessa situação. Ela é muito grave. O governo atual, ele promove isso, ele patrocina isso. O presidente da República atual, quando era candidato, ele negou isso, fez uma carta para os evangélicos negando isso, mas depois que assumiu o governo, ele está promovendo esse movimento ideológico todos os dias, tá certo? Então, no nosso país, daqui a pouco, crime não vai ser praticar o aborto. Crime vai ser ler uma lição dessa e dizer que é pecado fazer o aborto. Isso aqui é que vai ser crime. Logo mais, se as coisas continuarem se desenvolvendo na velocidade que está sendo desenvolvida. E olha lá, esse tipo de ensinamento aqui, dependendo do local que ele seja transmitido e dependendo da intensidade com que ele seja utilizado, já pode dar um chamamento a determinados lugares para prestar depoimento perante as autoridades. Já pode haver, por exemplo, um partido como o PSOL já pode solicitar ao Tribunal Federal que as autoridades da CPAD que produziram esta lição já sejam inquiridas a prestar depoimento, porque é algo que está semeando o ódio contra a ideologia do partido e contra o governo. Então, essa é uma realidade que já existe e vai se tornar ainda mais forte, mais intensa, e a Igreja do Senhor precisa estar posicionada, firmada, para não se amoldar ao mundo, mas seguir, como disse aqui o nosso amado Josué, aqui no início, e também me parece o reitor, quer dizer, a igreja marcha na contramão do mundo, e a gente não pode entrar nessa avalanche que é o mundo, porque, como diz meu amigo Raimundo Nonato, cuja desembocadura é o inferno, né? E para usar as palavras de Jesus, isso é porta larga, né, gente? É porta larga. E acreditem, ninguém se apavore. Essas alturas já tem pastor, já tem crente defendendo já a prática do aborto como sendo uma coisa normal. Tá certo? Porque tem pastor e crente desviado da verdade aí de todo tamanho, tá certo? Ok, mas vamos para a nossa lição. Isso aqui foi uma introdução que nós quisemos fazer para facilitar aqui o entendimento daquilo que a nossa lição quer nos transmitir. Nós vamos agora, amados, ver os pontos e as divisões, para que possamos ter uma sintonia de tudo aquilo que vamos aprender. Nós temos um tempo razoável, já foi dito aqui para mim que posso passar até das 11, e eu acho é bom. E a introdução da lição diz assim: Deus é o autor supremo da vida, por isso as Escrituras a valorizam desde a concepção do ventre materno. Aí temos aqui o exemplo que é apresentado, que é o Salmo 139, que de fato trata dessa questão. O Senhor nos vê no ventre ainda sem forma, né? Ainda informe. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida
no útero materno. Amados, eu estou aqui lembrando que eu ouvi um depoimento de uma mulher que fez o aborto e ela disse exatamente que tinha se sentido uma deusa. Quer dizer, na hora que ela matou a criança, ela se sentiu uma soberana, com a autoridade para decidir se o seu filho continuaria vivendo ou se morreria. Então, a introdução está nos mostrando aqui que essa cultura que busca desqualificar a Bíblia, esta ideologia que se contrapõe ao valor da vida, ela quer essa posição de poder decidir sobre a vida ou sobre a morte de alguém, o que de fato é uma prerrogativa do Criador, o grande Deus. Este sim, ele é soberano. Glórias ao nome do Senhor. Agora vamos ver e suas divisões. A concepção de Cristo. O anúncio do nascimento é a primeira divisão. A segunda divisão, a miraculosa concepção. A terceira divisão, a bênção do nascimento. A bênção do nascimento. O segundo ponto, a cultura da morte. O projeto ideológico. Segunda divisão, o direito sobre o corpo. Terceira divisão, a prática do aborto. O terceiro ponto, a sacralidade da vida. Primeira divisão, a vida é inviolável. Segunda divisão, o começo da vida. Terceira divisão, a posição cristã. Com certeza vamos ter que chegar à última divisão do último ponto, que trata da nossa posição. Então, estamos estabelecendo aqui a sintonia sobre tudo que vamos apreciar e vamos agora voltar ao ponto inicial e vamos vê-lo com todas as suas divisões e vamos buscar o bom entendimento para que estejamos prontos, devidamente preparados para defender a nossa fé. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A concepção de Cristo. O anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José, da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Bom, havia a profecia bem antiga que fora pronunciada pelo profeta Isaías, no capítulo 7, parece-me o verso 14. Verso 14. O mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. O seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, na antiguidade, Deus já havia feito o anúncio por intermédio do profeta Isaías, o profeta messiânico, acerca do nascimento do Salvador do mundo, que seria nascido de uma virgem. E ele seria Emanuel, ele seria Deus conosco. Isso significa, entre outras coisas, que aquele menino que haveria de nascer de uma virgem, ele era o Deus humanizado.
era o Deus presente entre os homens, como de fato o foi. Cristo é o ser divino que se humanizou e viveu à nossa semelhança e entre nós, como diz o apóstolo João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados, esta é uma história linda. E cabe até dizer, é a história mais linda que pode ser contada no universo. Ok, o ser divino que se fez homem e que se entregou em sacrifício em nosso lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, que voltou ao céu, que recebeu a exaltação soberana e é já proclamado soberano dos reis da terra, rei dos reis e senhor dos senhores. Este é o nosso Cristo e esta é a história de nossa redenção, e este passo a passo ele está no único verso, que é o verso 13 do capítulo 52 do profeta Isaías. Um verso só, ele fala da deidade de Cristo, de sua encarnação, de sua morte, de sua ressurreição, de sua ascensão e de sua exaltação soberana. Depois de pronunciar esta palavra profética, a Isaías pergunta: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E qual é a pregação? É a linda história da nossa redenção através de Cristo. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos ver a miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular, miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel um incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice, porque Isabel, além de estéril, era já muito idosa. Então, 2 milagres. Um milagre porque ela era estéril e agora ia conceber. Outro milagre porque já era idosa e também, mesmo assim, ia conceber. De fato, Maria, ela não pediu sinal, mas ela duvidou. Ela disse: como sucederão estas coisas? Ela não creu. Ela não creu naquilo que o anjo estava dizendo. E o que fez ela ter o convencimento para crer foi as palavras do anjo, que além de dar o exemplo de Isabel, que além de estéril era muito idosa e já estava grávida, o anjo disse: é porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, não havendo nada impossível para Deus, Maria creu que tudo aquilo que o anjo estava dizendo haveria de acontecer. Aí ela dá a resposta final: eis-me aqui, serva do Senhor, cumpra-se em mim toda a sua vontade. E assim foi. Glórias ao nome do Senhor. Então, uma gestação, uma concepção miraculosa, porque inclusive contraria as leis da biologia. Quer dizer, uma mulher sozinha não pode fecundar um filho, como também um homem sozinho não faria, né? Ok. E aqui aconteceu algo contrário às leis da biologia, e de fato Cristo é contrário não só às leis da biologia, mas a tudo que é da visão humana. Penso que por isso há um cântico no livro de Zacarias, me parece que este aqui é de Simeão. Ele diz assim: este menino será posto para queda e elevação de muitos, e para sinal que é contraditado. Uma espada trespassará também a tua alma. Então Cristo é uma pessoa
contrária aos pensamentos humanos, a partir da sua concepção. E aí prossegue toda a sua história, contrariando aquilo que era habitual, aquilo que era acreditado, aquilo que era proclamado, inclusive pelos homens da religião, que predominantemente eram os fariseus. Então Jesus chega de modo contrário à ciência e segue com a sua mensagem de modo a contrariar as religiões predominantes do mundo de então. Ele estabelece novos conceitos, novas regras. Só lembrando, quando ele diz que bem-aventurados, felizes são os mansos, porque eles é quem herdam a terra. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque eles é que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados não são os que perseguem, mas são os que são perseguidos e maltratados. Quer dizer, o Senhor transmite uma visão diferente daquilo que as pessoas acreditavam e proclamavam. E acreditam e proclamam até os dias de hoje, não é? Para se aceitar o ensinamento de Cristo, só tem um jeito: é preciso estar imergido nele, é preciso nascer de novo. Senão, a pessoa vai continuar achando que é uma coisa impraticável. Já pensou morrer para dar a vida? Quer dizer, entregar-se à morte numa cruz para libertar os verdadeiros culpados? Quer dizer, e para sinal que é contraditado. Jesus é o contrário daquilo que o mundo pensava e pensa. Continua sendo. A mensagem de Cristo contraria os pensamentos e as visões de mundo. E para seguir, digo outra vez, esta orientação de Cristo, só tem um jeito: é se a gente estiver imergido nele. Ele em nós, nós nele, Cristo em nós, como diz Paulo, a esperança da glória. Isso é, de fato, andar na contramão daquilo que o mundo pensa e pratica. Ok, mas vamos adiante. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina, conforme Salmo 127, verso 3. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar o caminho, preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu quis misturar aqui com o caminho, mas bem que isso aqui, gente, é muito importante. Aliás, eu já fiz algumas pregações sobre esse assunto aqui, sobre esse verso, mas eu vou trazer de volta. Então, de João, preparar para o Senhor um povo bem disposto. Um povo bem disposto. Todos sabem, ele é o precursor do Messias. E ele nasceu de um milagre para ser o precursor daquele que também miraculosamente havia nascido. Mas vamos lembrar, amados, na história apresentada pela Bíblia Sagrada, muitas mulheres, inclusive desta linhagem de Cristo, das famílias das quais haveria de nascer o Salvador do mundo, muitas mulheres eram de fato estéril, e os milagres vinham acontecendo, e assim a Bíblia conta muitas histórias assim, não é, gente? De mulheres que não podiam gerar filhos e faziam votos a Deus, Deus fazia acontecer o milagre. Inclusive, há um milagre bem notável nesse sentido, né, que é a história de Ana, né, o nascimento de Samuel.
e tantas outras, não é? Sara, e tantas outras, e muitas delas da linhagem das quais, ou da qual haveria de nascer o Salvador do mundo. Ok. Então, amados, nós vamos ver aqui, acabamos de ver que o nascimento de uma pessoa realmente é uma bênção, realmente é um milagre produzido pelo Deus Altíssimo. É algo também que prova a sacralidade da vida no ventre. E nós não podemos aplaudir, não podemos aceitar, não podemos concordar com quem quer descaracterizar esta sacralidade da vida no ventre. Nós não podemos ser abortistas, não podemos aplaudir esta ideologia. Nós somos cristãos, nós temos que ser contra esta prática, contra este ensino, porque nós somos cristãos, somos pessoas comprometidas com Deus e com a palavra do Senhor. Aleluia! E nós não podemos nos entregar à visão de mundo que se prepara para receber o anticristo, que vai combater tudo que se refere a Deus e tudo que é objeto de adoração. Vamos prosseguir, amados. A cultura da morte. A cultura da morte. Temos a primeira divisão, o projeto ideológico. A segunda, o direito sobre o corpo. A terceira, a prática do aborto. É que a cultura da morte, que vem através de projetos ideológicos, defende o aborto em nome do direito que a mulher deve ter sobre o seu próprio corpo. E aí vem a prática do aborto como uma coisa normal, como uma coisa legal, natural e até que deve ser incentivada, que deve ser praticada. Vamos ver aqui como é que o nosso comentarista argumenta. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugênia. E essa eugênia aqui não é o nome de uma mulher não, viu, gente? É a eugenia, né? Se pronuncia eugenia. Isso aqui é de origem grega, né? Então, é diferente, né? Ok. Meu amigo ali está com jeito de sono, mas está acordado. Ó, já ouvi. Ele parece que evangelizou na madrugada, ele está com jeito de sono, mas está bem aguçada. Deus abençoe, meu amigo. Eugenia. Ok, não é eugênia, é eugenia. O descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Então, essas ideologias que defendem essa prática como uma prática normal, ela transfere
o direito da vida, o direito à vida, que é do filho, para o direito da mulher de fazer do seu corpo o que ela quiser. É isso que está sendo posto como o direito da mulher. O direito da mulher é sobre o seu próprio corpo. E os filhos, as crianças geradas no ventre, não teriam aí ou não terão nenhum direito. Ok, são vítimas totalmente indefesas, né, gente? Totalmente indefesas. Então, essa a cultura da morte, que através de projetos ideológicos é incrementado no mundo, inclusive no nosso país. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, o que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. E Paulo ele diz aos irmãos romanos, no capítulo 6 de sua epístola, que o nosso corpo, que antes estava a serviço da iniquidade, após a nossa conversão, isto é, o nosso novo nascimento em Cristo, o nosso corpo deve estar a serviço da justiça. Glórias ao nome do Senhor. Então, quando o Senhor nos salva, Ele nos salva por inteiro. Ele nos salva por completo. Ele salva o corpo, a alma e o espírito. E não pode haver uma vida cristã assim compartilhada entre o bem e o mal. O espírito de Deus e o corpo de Satanás. Quer dizer, a alma pertencendo ao reino dos céus e o corpo pertencendo ao reino das trevas. Isso é incompatível. Isso não existe. Quando o Senhor nos salvou, Paulo diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou para o reino do Filho do seu amor. Meu amigo está aqui na outra versão. Ok, é o Paulinho. Paulinho está vigiando, Paulinho. Prova que está vigiando. Ok. É Paulo Vigilante? Ok. Paulo está crente, viu? Rapaz, o Paulo cantou tão forte aqui hoje que eu disse, Josué, rapaz, o Paulo está forte, Paulo está crente. Glória. Bendito é o nome do Senhor. Então, amados, vamos ver aqui a terceira divisão do segundo, a prática do aborto. Vamos entender, né, gente? A cultura da morte, ela vem adquirindo legalidade através de projetos ideológicos. Aí a sacralidade passa a ser aplicada ao corpo da mulher, que julga ter o direito de fazer o que bem quiser com o seu próprio corpo, e os filhos, notadamente do útero, é que vão perdendo qualquer direito. E aí se estabiliza a
prática do aborto como uma legalidade. Isso é alguma coisa já, isso é algo já posto em muitos países do mundo e aqui no nosso país caminha em marcha muito acelerada. A prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim, eu não sei pronunciar latim, mas aqui é gestatione, reitor? Gestatione, então é bem aportuguesado. E se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período de gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era um ato criminoso, conforme Êxodo 21, 23 e 23. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar. O homem é proibido de matar. E matar, principalmente matar intencionalmente, não é, reitor? Quando se tem a intenção de fazê-lo. Porque às vezes a pessoa é capaz de matar alguém acidentalmente, aí é até uma excludente, não é? Que está o advogado. Não é crime quando se mata assim, sem a intenção. Mariano está dando um exemplo. A mulher sofre uma queda no sexto mês de gestação e o aborto acontece em consequente desta queda, então não há culpa desta mulher, porque ela não provocou o aborto. O aborto foi consequência de um acidente. Ok, um exemplo bem claro. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Então, quem intencionalmente faz o aborto, produz o aborto, está contrariando o sexto mandamento, que diz: não matarás. Quer dizer, é uma coisa intencional. Então, é um crime. É uma desobediência ao mandamento de Deus. Ok. Vamos ver agora, amados, o último ponto, que penso ser muito importante, até porque vai apresentar a posição cristã. Eita, forte, papai. E aqui não cabe nem a discussão de quando ou qual é o período em que possa encontrar esse uniforme como alguém objeto de direito. Aqui na teologia não deve discutir. A realidade, ela existe a partir da concepção. Aí o ato de conceber já vem no primeiro momento em que... Porque Deus fala para Jeremias: antes que fosse gerado no ventre, eu já te conheci. Porque para o direito penal existe a sacralidade a partir do momento da concepção. Assim foi com Cristo, né? Cristo acaba de ser concebido e João Batista já recebe o renovo, né? Pela presença de Maria, né? Ok. imagine um médico... Pela vida da mulher, e a criança vai ao sacrifício. Quer dizer, essas teses que se desenvolvem na A verdade absoluta pelo relativismo, né? Tá certo. Vamos então ao terceiro ponto, que fala a qualidade da vida. É o último ponto. A primeira divisão, a vida é inviolável. A segunda divisão, o começo da vida. E a terceira, a posição cristã. Então nós temos que chegar até essa última divisão para que vejamos aqui como deve ser
o nosso posicionamento. Ok, e depois a gente ainda vai ler as palavras de conclusão. Eu tinha até às 11, nós vamos cumprir até às 11. Sei que o almoço vai sair só 11h30, depois tem cânticos, e se o Josué Batista resolver, ainda tem até oferta. Eita. A sacralidade da vida. A vida é inviolável. Isso aqui é a visão cristã, tá certo? Para o mundo, a vida não tem esse valor não, tá certo? Ok, mas vamos ver. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. E é bom lembrar que quando Cristo diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está se identificando como a fonte universal de todas as formas de vida. Não só a vida espiritual, mas a vida física também. Ok, afinal de contas, Jalmir, tu acordou, Jalmir? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ok. Quem? O Jalmir? Não, ele tá ali bem atento. Tá só com os olhos pesados, mas a mente está ativa. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Agora, o pessoal, aí cabe dizer, se aproveita da condição indefesa do feto ou do embrião, não é? Ele não tem voz, e aí fazem o que bem querem. Ok, isto é, as pessoas que não têm a visão de Deus. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Deve se sobrepor, deve estar acima de qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Mas a mulher que fez o aborto disse, quando eu fiz o aborto, eu me senti uma deusa. Quer dizer, eu me senti uma autoridade soberana para decidir se o meu filho continuaria vivendo ou se teria sua vida interrompida. Isso é um sentimento perverso, né, gente? Um sentimento perverso. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo. Não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Então, o autor, ele apela para que sejamos criteriosos, tenhamos a sobriedade, tenhamos a lucidez para entender as transformações que o mundo busca fazer, inclusive na nossa fé, na nossa maneira de enxergar a palavra de Deus, o próprio Deus, nossa expectativa de destino feliz com Deus. O mundo quer destruir essas nossas convicções. Imagina aí, uma Bíblia segundo a Xuxa, não é?
vindo aí. Imagina aí. Tá vindo aí. A Bíblia LGBT já tem aí nos complementos, né? Gay mais. Não sei nem dizer esse negócio aí, mas... Quem ia mais. Imagina aí uma Bíblia, Gay mais. a Bíblia arco-íris, né? Isso é o que se projeta aí para as próximas décadas, tá certo? É o que se projeta aí para os próximos anos e décadas. Deus tem misericórdia. A segunda divisão do terceiro, o começo da vida. A sacralidade, né? As Escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias 1,5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmo 139, verso 13. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Salmo 139, 14. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe, ainda sem forma, não é, gente? E ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a vida. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Lemos na Bíblia acerca de algumas pessoas que Deus escolheu desde o ventre. Então isso é prova da identidade ainda no ventre. Deus escolheu a Jeremias no ventre, Deus escolheu a Paulo no ventre. E quem sabe a muitos de nós, o Senhor nos escolheu ainda informes no ventre de nossa mãe. Glórias a Deus. Ele me viu. Bendito é o nome do Senhor. Então, amados, nossa rendição ao Todo-Poderoso, Aleluia. a soberania do grande Deus e a nossa gratidão a Ele por haver nos escolhido e preservado nossas vidas e também por ter nos constituído testemunhas suas do seu reino, do seu evangelho. E nós não podemos nos calar neste tempo difícil, porque aí podemos receber a reprimenda que Esther recebeu de Mardoqueu. Quem sabe se não é por causa destas coisas que tu estás aí? Se de todo te calares neste tempo de angústia, socorro e livramento de outra parte virá. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Então, nós somos constituídos por Deus para este tempo difícil. E somos lâmpada no velador. Nós temos que cumprir a nossa missão. Glórias ao nome do Senhor. Precisamos de fato nos render ao grande Deus, à sua soberania e nos colocarmos a serviço do seu reino. Como testemunhas fiéis, autênticas. Não vamos esmorecer. Vamos seguir avante, firmes na fé e com o propósito de agradar
a Deus. Quem diz amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Amados, vamos ver então a posição cristã. Eita, Jesus. Depois a gente conclui, lendo a conclusão, né, gente? A gente conclui concluindo. Ok. A posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, conforme 2 Timóteo 3,16, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Então, aqui está o posicionamento cristão. Nós precisamos estar firmes, bem posicionados naquilo que cremos, firmados na palavra de Deus, resistindo e combatendo tudo aquilo que vem para descaracterizar os valores espirituais, os princípios estabelecidos pelo ser divino na Bíblia Sagrada. Nós não podemos esmorecer, não podemos abrir mão daquilo que o Senhor estabeleceu como caminho para que possamos andar. Louvado seja Deus. A conclusão, diga aí, meu amigo. Essa posição cristã De direita e esquerda realmente tem que ser tomada em consideração aquilo que a pessoa que se declara de direita ou de esquerda defende. Porque isso às vezes é só um rótulo. O que tem que ser julgado não é o rótulo, é o posicionamento ideológico da pessoa. Tá certo? Que é verdade, pastor João, tem muita gente de direita em crente. Tão profundo, a vontade de ser crente aqui está fervendo. Glórias ao nome do Senhor. Vamos ver aqui a conclusão, pessoal. A conclusão diz assim: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. Já pensou se eu tivesse sido abortado quando eu estava no ventre nós tínhamos perdido a da Ave Augusta, né? Não estava exortando vocês hoje, eu estava olhando aqui porque eu já ouvi reclamando da cara de sono dele. Aí nós tínhamos perdido a benção. Diga aí, jovem. Você já nasceu, Forte. já cresceu e agora quer que os outros morram. Egoísta. Então ele está fazendo a pergunta direcionada a quem defende o aborto e nós estamos fazendo aqui as considerações. Mas eu acredito que aqui, nesta reunião, não existe ninguém defendendo o aborto. É possível. E se tiver, se converta ao Evangelho de Cristo. Se tiver, arrependa-se. Vai fazer o apelo. Arrependa-se, converta-se ao Senhor, porque você está no caminho mau. Pastor, mas só para constar, né? Para constar, Para que não fique na obscuridade de todos. para que não fique na obscuridade, mas venha para o lume. Existem comunidades assim, ativas teologicamente, de forma intelectual, evangélicas no Brasil e na nossa cidade, Maracanaú, região, Fortaleza, que defendem abertamente o aborto com bases bíblicas de forma altamente... O João Mi está falando que existem comunidades rotuladas de cristãos, que defendem- como evangélicas ou cristãs,
que defendem claramente o aborto. E vão a público, inclusive. E é isso aí, Tentar defender isso. A progressista desviada da verdade. Da ortodoxia, da historicidade bíblica, teológica, entendeu? É isso. O homem intelectual. Dessa área. O crente diz assim, eu vou comprar só por curiosidade, só pra ver. Ela não Vai aumentar no começou, reino do diabo. não começou com a Xuxa, não. Aumentar no reino do Nos diabo. Estados Unidos, há muito tempo, já tem sido mudada. É. As novas Bíblias que estão sendo editadas, elas já estão sendo segundo o conceito de muita gente na América. É, porque, assim, lá nos Estados Unidos há muitos anos a Bíblia foi modificada em alguns lugares para que Deus não apareça sempre como a figura de homem, macho, né? Quer dizer, tem essa finalidade, porque isso contraria a visão feminista. Quer dizer, a Bíblia é muito machista. Exatamente. A Bíblia é muito patriarcal. Aí tem que ter muito cuidado, viu, pastor? Porque Hollywood lançou aquele filme A Cabana, e em um dos filmes da Cabana, ele coloca o Todo-Poderoso como uma mulher negra. Olha aí. Olha aí. Um dos filmes, A Um dos filmes Cabana, da Cabana. coloca Deus como uma mulher negra. Isso é para agradar ao feminismo e outras ideologias. Ok. Bom, gente, isso não vai parar por aí. Isso vai se tornar cada vez pior. Tá bom? Então, qual é o nosso posicionamento? Devemos permanecer firmados em Cristo, navegando contra a correnteza das águas, entrando pela porta estreita e andando pelo caminho apertado, levando a cruz. Ok. Então eu vou concluir a leitura da conclusão. Olha aí, gente. Vou recomeçar até. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo. João 10:10. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. E por isso entendem que a Bíblia precisa ser modificada. Ok. Amados, Oh, glória a Deus. Senhor, abençoe você. a lição, ela nos traz muitas informações.